Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus e mais uma abençoada EBD, nesse domingo, dia 3 de maio do ano de 2020. Isso mesmo, mais um mês, se inicia e estamos aqui diante do Senhor com os nossos corações sedentos de aprendermos a Palavra de Deus. Nossas EBDs, apesar de virtuais, dessa nova experiência, de estarmos atuando através da tecnologia, com uma revista também virtual. Tem sido, irmãos, uma bênção, um crescimento para cada um de nós. Creio que tenha sido assim para os irmãos, esteja sendo assim para os irmãos, como tem sido para mim. Nesse trimestre, nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. E quantas coisas maravilhosas, libertadoras, nós estamos aprendendo juntos em nossa EBD, não é mesmo? E hoje eu tenho convicção que não será diferente. O Senhor há de entrar em nossos corações e nos mostrar verdades bíblicas libertadoras para a nossa caminhada cristã, para que a cada dia nós possamos querer, desejar, alçar, nos aproximarmos mais de Deus através da sua palavra. Já estou aqui com o computador aberto na nossa lição número 5, Nossa lição 5. Abra a sua revista virtual, o irmão que conseguiu tirar uma xerox, e vamos estar estudando a palavra de Deus. Também estou de posse, dela, que senão não seria jamais a Bíblia, Jamais seria o estudo da Bíblia se nós não estivéssemos com ela em mãos. E também já estou aqui com as minhas anotações, para que possamos passear um pouquinho sobre mais uma doutrina bíblica ensinada e apregoada pelo apóstolo Paulo. Nós estamos estudando, então, a vida desse apóstolo e também o seu ministério, situações bíblicas que ele tem nos ensinado grandes verdades. Só resumindo, na primeira lição, nós estudamos exatamente sobre a vida do apóstolo Paulo, o que ele foi antes do Evangelho e o que ele se tornou após o seu encontro com Jesus, a sua conversão. Na nossa segunda lição, nós estudamos a universalidade da obra de Jesus Cristo, ou seja, a salvação através de Jesus já é para todo homem, todo aquele que crê, acessível a todos os homens. Na lição 3, nós vimos que a salvação, ela é e sempre foi e sempre será pela graça, a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é capaz de nos salvar, somente Jesus é. Na nossa quarta lição, que foi domingo passado, nós vimos sobre o Cristo cósmico, nós vimos a obra de Jesus, que ele sempre foi, que ele sempre existiu, que Jesus era, é e é o que há de vir. E ele é o norte da nossa salvação, da nossa fé, ou seja, nada sem ele, tudo com ele. E neste domingo, dia 3 de maio, nós vamos estar estudando Jesus, a mão amiga de Deus, mais um ensinamento do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estar estudando a carta que ele, o apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Corinto. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, é o texto básico da nossa lição. Na nossa lição virtual, revista virtual, está falando do versículo 18 a 20. Porém, é tão maravilhoso que eu gostaria de ler com os irmãos de 17 ao 20, tá bom? Vou colocar um versículo a mais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Ou seja,
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20 e último. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Todo esse capítulo 5 de 2 Coríntios, ele é maravilhoso, ele é lindíssimo. Até sugiro ao irmão que faça a leitura total. Mas esse é o nosso texto básico. E hoje nós vamos estar estudando sobre o ministério da reconciliação. Queridos, essa palavra reconciliação tornou-se também uma doutrina, né, que nos é ensinado, que nos é passado pela palavra de Deus, e é isso que nós vamos estar estudando hoje. No grego, a palavra reconciliação é katalagê, que significa cessar a inimizade. O que nós podemos então descobrir nesse ministério da reconciliação? O que seria isso, pastora? Seria fazer as pazes com Deus. Fazer as pazes com Deus seria então o ministério da reconciliação. Vou lhe perguntar uma coisa que para mim, irmãos, é assim bem real, bem vivo na minha memória. Você se lembra quando era criança e estava assim no auge da sua brincadeira com seus amiguinhos, né? E de repente havia uma briga, uma confusão. A frase que a gente logo falava um para o outro é a seguinte: tô de mal para nunca mais ficar de bem. Lembra disso? Ou é só da minha época? Fato é que essa raiva, que essa ira, que essa bronca do nosso amiguinho durava poucos momentos. Só durava até a próxima brincadeira, na verdade, né? Porque quando surgia algo novo para a gente fazer, para a gente brincar, essa raiva ela era esquecida, porque a gente queria mais ter amigos, a gente queria ter mais amizade do que inimizade. Pois bem, ministério da reconciliação, fazer as pazes. Se antes de mal para nunca mais ficar de bem, agora estou de bem para que a gente possa estar brincando juntos, para que a gente possa estar continuando a brincadeira. Queridos, fato é que em nossa lição nós estamos falando de uma raiva, de um ficar de mal, numa extensão muito maior do que quando numa brincadeira de criança, num âmbito muito mais grave, onde o distanciamento ele seria eterno. Não seria uma brincadeira entre uma brincadeira e outra, mas essa inimizade, essa ira, essa raiva seria levada para toda a eternidade, um distanciamento eterno. Entre quem? Entre quem? Entre o homem, o ser humano e o seu Criador, Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos amigos, companheiros de Deus por toda a vida e por toda a eternidade. Porém, entre o homem e Deus surgiu a inimizade, a raiva, a ira, a contenda. E nesse caso que nós estamos conversando, a inimizade do homem com Deus surgiu por causa do pecado. Quer ver só? Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Diz o seguinte a palavra de Deus em Tiago 4, versículo 4, e nós vamos falar sobre essa inimizade do homem com Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, há sim um atrito, uma confusão, uma ira do homem para com Deus. Quando nós escolhemos fazer a vontade da carne, quando nós escolhemos viver no pecado, nós estamos nos tornando, através do pecado, inimigos de Deus. Que coisa triste, queridos. Nós que fomos criados como feitura de Deus para sermos seus eternos amigos,
agora através do pecado, através das ofensas, das transgressões, nos tornamos inimigos de Deus. Por que isso, pastora? Por que isso aconteceu? Vou lhe responder. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo, ele é puro e ele não suporta o pecado. Deus, na sua santidade, queridos, ele não consegue conviver com o pecado. Muitos dizem assim, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? Vou melhorar a frase. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tudo bem, mais ou menos isso. Mas fato é que Deus ama o homem arrependido. Deus não ama nem o pecado e nem o pecador. Ele ama o pecador arrependido. O que é um pecador arrependido? Aquele que reconhece o seu pecado, reconhece a sua culpa e volta-se para Deus com aquele sentimento de arrependimento em si. Pequei, errei, falhei, sou mesmo e estou totalmente arrependido e preciso do perdão e da graça de Deus. Deus ama o homem arrependido. Deus ama o pecador arrependido. Mas isso, queridos, quando foi destruído pelas obras do pecado, necessita de uma ponte de volta para se refazer o caminho da reconciliação. Fato é que nós, como seres humanos, somos inclinados a errar. Somos inclinados a pecar por causa da natureza pecaminosa que está dentro de nós. Que coisa triste. Então não é possível que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga me diga assim, mas eu não sou um pecador, não vivo pecando. Querido, nós já nascemos em pecado. Quer um exemplo bem comum que acontece na nossa casa? Me responda, quem ensina uma criança a pecar? Fato é que muito do nosso mau exemplo incute nas nossas crianças a tendência ao pecado. Mas também fato é que muitas das vezes, irmãos, a gente não ensina o nosso bebezinho a bater no coleguinha. A gente não ensina o bebezinho a mentir, ele começa a mentir. Isso significa que nós já nascemos com a tendência pecaminosa. A criança já nasce com a tendência à desobediência. Quando o papai e mamãe falam assim, não coloque a mão no interruptor da luz. É ali exatamente que essa criança deseja colocar a mão pela sua natureza pecaminosa. Ou seja, irmãos, a nossa luta contra o pecado, ela é terrível e ela é constante. Então, nós vimos, né, no nosso primeiro tópico aí, que há uma inimizade entre Deus e o homem. Falei com vocês em Tiago capítulo 4, versículo 4, confirmando que há sim essa inimizade. E essa inimizade a fonte dela é o pecado. Querido, no tópico 2 da nossa lição, né, o tópico 1, já passei por ele, falando da inimizade, está escrito aí na sua revista virtual. Como desfazer a inimizade? Se fato é que existe uma inimizade, e essa inimizade é através do pecado, fato é também, bem verdade, que existe um meio de desfazer toda essa inimizade. E eu quero passar para você agora um resumo da doutrina da reconciliação. Essa doutrina não está bem relatada, os fatos aqui no tópico 2, porém eu vou estar passando para os irmãos. Dentro do texto bíblico, eu vou te dar 3 tópicos que envolvem a doutrina da reconciliação. Como fazer as pazes com Deus. O que eu preciso entender para que essa reconciliação seja feita? Para que, como disse no grego, se cesse a inimizade. Está aberta a sua Bíblia no texto que nós lemos? 2 Coríntios 5, 18 e 19? São esses versículos que nós vamos utilizar agora para ver a doutrina da reconciliação que foi ensinada pelo apóstolo Paulo nesses versículos e em muitos outros que nós temos em embasamento bíblico. A primeira coisa que eu preciso entender claramente na doutrina da reconciliação é: quem é o autor da reconciliação? Quem
toma a iniciativa da reconciliação? Quem a quer? Vamos ver no versículo 18a, somente a parte A. 2 Coríntios 5, versículo 18, parte A. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. Primeira coisa que você precisamos entender, então, nessa doutrina da reconciliação. A iniciativa foi de Deus. O plano foi dele. Queridos, ele quis se reconciliar com os homens. Tudo surgiu em nosso Deus. O desejo principal, o querer principal veio dele, de Deus para conosco. E não da nossa pessoa para com Deus. Nunca foi uma iniciativa nossa. O Senhor quis, o Senhor desejou. Eu criei o homem para ser o meu amigo. Não suporto essa inimizade, não suporto essa separação. Há de ter um jeito de eu refazer essa inimizade com o homem. E o nosso Deus, que é poderoso, nosso Deus, que ele tem nas suas mãos a soberania, então, como autor da reconciliação, ele tem sim um plano, ele tem um meio, ele tem um jeito para que haja essa reconciliação, um plano e um propósito executável. Então, entendemos? A iniciativa é de Deus. A iniciativa de reconciliação vem dele para conosco. Como? Quem é o agente da reconciliação? É a segunda coisa que nós vamos entender e está na parte B do versículo 18, que diz o seguinte. Nós lemos, né? Tudo provém de Deus, parte B. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, por meio de Cristo. Então, como é possível haver reconciliação entre o homem pecador e o Deus amoroso que deseja a reconciliação? Só tem um meio. Segundo esse texto bíblico que nós acabamos de ler, o ministério da reconciliação de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O agente da salvação, Jesus Cristo. Primeiro nós vimos que o autor da reconciliação é Deus. Agora nós estamos afirmando biblicamente que o agente da salvação, da reconciliação, é Jesus Cristo. A salvação é por meio de Jesus, por intermédio único e exclusivamente dele. Só através de Jesus. Ele é a ponte. Terceira coisa que eu preciso entender, então, no ministério ou na doutrina da reconciliação. Queridos, como é possível a reconciliação? O que acontece para que ela seja possível? Vamos ler o versículo número 19? Diz o seguinte: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens. Em algumas versões está não imputando aos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu quero usar a tua versão que diz, não imputando aos homens o peso do pecado, não imputando aos homens o peso do pecado. Queridos, essa palavra não imputando, imputar ou imputação, significa não colocar na conta de. Então, uma coisa muito simples e clara. Como é possível a reconciliação? Deus não colocou na nossa conta do homem, da mulher que crê, o peso do pecado. Mas sabe na conta de quem que ele colocou? Na conta de Jesus. Ele não imputou a nós, mas imputou a seu filho a conta do peso do nosso pecado. Isso eu preciso crer para que haja a reconciliação verdadeira e vital. Deus não colocou na sua conta a culpa dos seus pecados, mas colocou na conta de Jesus. E ele
pagou a conta. Jesus pagou a conta cabalmente, fielmente até o fim. Aonde, pastora? Na cruz do Calvário. Jesus pagou o nosso pecado, o peso do pecado, a conta do pecado na cruz do Calvário, para que houvesse reconciliação total entre o homem arrependido e Deus, entre o homem que crê nessa verdade. Só sou salvo, só sou liberto porque Jesus morreu no meu lugar para me salvar, para que eu fosse reconciliado com Deus. Esse é, queridos irmãos, a ponte que faz a reconciliação, o elo entre o homem e Deus. Eu preciso crer fielmente nisso. Se eu não creio, essa reconciliação ainda não foi feita. Se eu não creio que eu sou pecador, sem Jesus eu estou afastado de Deus, há uma inimizade, há um pecado imperdoável. Se eu não creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar, queridos, ainda não houve reconciliação entre a minha vida e Deus. Eu preciso crer nessa verdade. Jesus, naquela cruz, pagou o preço do meu pecado, morreu no meu lugar. Então, essas três coisas eu preciso entender claramente na doutrina da reconciliação, dentro desse texto de 2 Coríntios. O autor da reconciliação é Deus. Versículo 18. Ele quis. A iniciativa foi dele. O agente da reconciliação é Jesus. Por intermédio de Jesus, houve essa reconciliação entre o homem e Deus. De outro jeito não há. Por intermédio de ninguém, da pastora, do pastor, do presidente, do papa, de santos, de quem for. A palavra diz que foi através de Jesus. Não é através de mim, a sua pastora. É através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que há essa reconciliação perfeita. E a terceira coisa que eu preciso entender, que ela é possível, porque Deus imputou a Jesus a culpa pelo meu pecado. E ele pagou cabalmente naquela cruz. Se eu entender essas três coisas, se eu crer nessas três coisas, nessas três verdades, verdadeiramente, irmãos, a doutrina da reconciliação é uma verdade na minha vida e na tua vida. Eu preciso crer no que eu acabei de ler. Deus, através de Jesus, nos transforma de inimigos eternos em amigos eternos dele. Ou seja, Jesus paga o preço pela nossa reconciliação com Deus. Quero lhe contar uma ilustração, já estou terminando, para que nós possamos entender bem essa doutrina da reconciliação. Conta-se uma história, né, irmãos? Que um pai, ele briga com seu filho, uma briga assim, muito constrangedora, muito severa, e esse filho fica muito entristecido com seu pai, muito enraivecido, e ele diz para o seu pai: estou de mal, para nunca mais ficar de bem. Fato é que esse filho, ele junta as suas coisas, as suas roupas, e ele vai embora, decide ir embora da sua casa por estar de mal, estar com raiva do seu pai. Acontece, queridos, que a mãe, vendo aquilo que estava acontecendo, foi se entristecendo demais de ver um filho brigado com o seu pai, de ver o pai entristecido com o seu filho, e passando os dias o filho daquela mulher não voltava. Fato é que ela foi acometida de uma doença emocional. Foi adoecendo, foi entristecendo pela ausência do seu filho. O marido, então, pega a sua esposa e leva ao médico. E o médico diz o seguinte para o seu marido: olha, houve um fato na vida da sua esposa que foi um gatilho para que ela adoecesse. Então, esse gatilho ele precisa ser refeito, senão ela vai morrer. Ela vai morrer de tristeza, de dor, de angústia. Aí o pai, sabendo que a causa da enfermidade da sua esposa era a ausência do filho, manda que busquem esse filho, para que ele possa estar com a sua mãe já no leito de morte. E esse rapaz vem.
Quando o rapaz entra no quarto para ver a mãe, o marido sai, o esposo sai, né? O pai daquele rapaz sai do quarto pela inimizade que havia entre os dois. E aquela mãe pede: chame o meu marido de volta. E ele voltou. Ela pegou a mão do seu filho e a mão do seu marido, uniu a mão dos dois sobre o peito dela, né? Juntou os dois e ali ela morre naquela cama. Queridos, é só uma ilustração para te mostrar. A obra de Jesus, a morte dele, foi para que a sua mão fosse reconciliada com a mão do Pai, para que a amizade fosse refeita. Se não fosse a morte de Jesus, esse ato jamais seria possível. Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia. Concluo a minha fala, e nós já estamos aqui terminando a nossa EBD, e eu quero ler com você o versículo de número 20, a parte C. Nessa manhã do dia 3 de maio do ano de 2020, eu quero lhe dar um recado de Deus. Receba-o em nome de Jesus. Versículo 20, parte C. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Vou repetir. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. É o meu recado a você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que nos ouve. Nessa manhã é dia de reconciliação, é dia de retorno, é dia de reconhecimento que sem Jesus não somos nada, que sem Jesus não vamos conseguir fazer o caminho de volta, não vamos conseguir ter paz com Deus, a paz que o pecado nos tirou. Precisamos dessa reconciliação imediatamente. Lembra que o pecado é desobediência? Lembra que o pecado é rebeldia? Precisamos abandonar essa rebeldia em pensar que nós vamos ter sempre uma outra chance, deixa para depois. O dia de reconciliação é agora. Jesus está fazendo você ouvir a sua palavra. Nosso conselho bíblico é: suplicamos a você, não perca essa oportunidade. Por amor a Cristo te suplicamos, reconcilie-se com Deus. Faça as pazes com o seu Criador por intermédio de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te adoramos pela tua palavra lida e explicada, por entender que essa obra de salvação, essa obra de reconciliação, ela foi feita por intermédio de Jesus naquela cruz, mas porque o Senhor assim quis, que nós voltássemos a ter amizade constante com o Senhor, que o pecado não nos tire a alegria de sermos seus filhos, seus amigos, de estarmos na tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos, porque Jesus pagou, não imputou a nós o peso do pecado. Reconciliamo-nos com o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Que essa palavra fique gravada em seus corações. E até logo mais, se Deus assim permitir.